bem-vinda para mais um vídeo do canal de Inglês Jurídico by Nathalie. Eu sou a própria Nathalie e sou a sua teacher de inglês jurídico. Então, hoje eu vim falar sobre um assunto que você deve achar bem interessante se você já veio parar aqui nesse vídeo. Hoje vou falar um pouco do Common Law. Mas antes de falar disso, eu quero primeiramente convidar você a se inscrever aqui no meu canal, a ativar as notificações para você saber sempre que eu lançar um novo vídeo. Além disso, fique à vontade para me acompanhar em demais redes sociais, para deixar as suas dúvidas, me enviar e-mail ou até aqui mesmo nos comentários. E também convido você a acessar o meu site dominandoinglesjuridico.com para você ter acesso a demais informações sobre o curso de Inglês Jurídico by Nathalie. Mas vamos lá para o assunto de hoje, então. Hoje vamos falar de Common Law. Mas por que eu vou falar de Common Law numa aula de inglês jurídico? Common Law não é direito apenas? Olha, o Common Law ele é muito importante dentro do inglês jurídico. Quando a gente está falando de inglês jurídico, a gente está necessariamente falando de um direito de outro país, do direito em inglês, no idioma de inglês. E o idioma de inglês não é oficial aqui no Brasil. Então, o inglês jurídico e o direito internacional, o direito comparado, o direito em outro país, ou até mesmo o direito brasileiro com clientes internacionais, eles andam mão em mão. Então, o Common Law é muito importante você entender as suas diferenças, porque muitas vezes, se você estiver lidando com um cliente que vem de um outro sistema jurídico, você precisa tirar o tempo para explicar certas diferenças no sistema jurídico aqui do Brasil. Então, o Common Law é muito importante. Então, vamos lá. O que é Common Law? Common Law, a tradução ao pé da letra, que a gente não usa a tradução até aqui mesmo quando a gente está estudando esse sistema jurídico, Common Law seria a lei comum. Mas, gente, não tem nada a ver com a lei que é comum a todos, que é a lei que é normalizada. Não é comum nesse sentido. A palavra Common Law, o termo Common Law, ele surgiu do common sense, do senso comum. Quando algo é óbvio, quando algo é o que deve ser feito para todo mundo. Vou contar para vocês de onde que surgiu o sistema de Common Law. O sistema de Common Law, ele surgiu na Inglaterra no 12º século, durante o reino de Henrique II, Henry II, lá na Inglaterra. E a ideia era uniformizar o sistema jurídico. Então, o que aconteceu? O Henry II, ele estabeleceu tribunais para conseguir passar o conhecimento jurídico, para organizar o Estado. Então, eles estabeleceram vários tribunais. O que começou a acontecer? Os juízes que estavam encarregados desses tribunais não tinha lei na época, eles não tinham o que seguir. Então, o que eles seguiam? O senso comum deles. E aí, um juiz começou a decidir de uma forma,
Ah, e aí vem um caso parecido. Ah, vou decidir da mesma forma que eu decidi o outro. E assim foi indo. E aí essa common law foi se espalhando. Esse senso comum foi se espalhando. E e originou um respeito entre um juiz e outro. Ah, se aquele lá, naquele julgado dele, naquele caso dele que é similar ao meu, julgou dessa forma, então em respeito à decisão dele eu vou julgar da mesma forma, vou proferir uma decisão parecida com a dele. Então, assim foi surgindo o sistema de common law. E como que o common law se espalhou então, gente, para o resto do mundo? A Inglaterra foi um país, um grande colonizador daquela época. Colonizou vários países, inclusive os Estados Unidos. Então, como que o sistema de common law apareceu lá nos Estados Unidos? Através da colonização. Quando a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, levaram junto com eles o sistema de common law. E mesmo após a independência, os estados mantiveram, porque esse era o sistema que eles conheciam. E isso não aconteceu só com os Estados Unidos, aconteceu com os Estados Unidos, com o Canadá, com os demais países do Reino Unido, com Nova Zelândia, com Austrália, enfim, vários outros países. Então, junto com o idioma inglês, foi levado o common law. Então, por isso, gente, quem trabalha com esse tipo de direito, o truque para você saber se o país é de common law ou é de civil law, igual somos aqui no Brasil, é você saber o idioma que é falado naquele país. Na maioria das vezes, se o idioma oficial daquele país é inglês, quer dizer que teve grande contato com a Inglaterra na época que estava se tornando independente, que estava se tornando em estado, enfim, que estava se desenvolvendo. Ou seja, se teve contato com a Inglaterra, teve contato com o common law. Então, o truque é esse. O idioma oficial é o inglês, então o país normalmente vai ser de common law. Claro que temos exceções, alguns estados lá nos Estados Unidos adotam civil law ou até mais um sistema misto. Eles mesmos consideram o sistema deles como sendo misto e não o common law original, não o common law 100%. Do mesmo jeito que aqui no Brasil a gente fala que a gente é civil law, mas também utilizamos um pouco do sistema common law. Vamos ver agora então quais são as principais diferenças. Ou melhor, vou começar dando uma definição para vocês do que é o common law. O common law é the laws that are based on court or tribunal decisions which govern future decisions on similar cases. Então vamos lá, são leis que são baseadas em decisões de cortes ou tribunais, as quais orientam futuras decisões em casos similares. Então, quando a gente está falando de common law, muitas vezes vocês vão ouvir palavras como case law. Case law significa jurisprudência e case precedent, precedente. Então, case law and case precedent são as coisas que orientam, que fazem girar o sistema de common law. Então, a gente também usa precedentes e jurisprudências aqui no Brasil. Então, vamos ver a maior diferença entre o common law e o civil law. Gente, lembrando vocês que o civil law, a palavra civil law, o termo civil law, muitas vezes pode se referir ao direito civil. Então, muito cuidado o contexto que vocês utilizem, o contexto onde vocês estão lendo. Se a gente está falando do sistema jurídico ou se a gente está falando do direito civil.
Por via das dúvidas, vocês podem usar o termo Civil Statutory Law, certo? Que é o Civil Law mesmo, o sistema, que está falando de o sistema através de estatutos. Statutory é que utiliza-se de estatutos, ou seja, a lei escrita. E essa é justamente a maior diferença entre o sistema de Common Law versus o sistema de Civil Law ou Civil Statutory Law. O Common Law, a gente acabou de ver, que utiliza precedentes, utiliza jurisprudência, certo? E decisões, tudo isso, as decisões passadas de outros juízes. Agora, o Civil Law, o Civil Statutory Law, utiliza-se da lei por escrita. E aí a maior diferença está como que essa lei surge. No Civil Law, a gente tem todo um processo de promulgação de leis. Todo o processo no nosso legislativo. Agora, quando a gente está falando do Common Law, a lei é criada pelos próprios juízes. Por isso que muitas vezes vocês vão ver em sistemas de Common Law que as decisões são enormes, que os julgados são muito grandes, porque a atenção para detalhe tem que ser enorme. A justificativa de cada decisão tem que ser muito detalhada, tem que ser baseada em outras jurisprudências, em analogias, em até costumes, pode ser. E tudo tem que ser justificado, cada vírgula tem que ser justificada, porque depois aquilo que aquele juiz está escrevendo vai se tornar lei e vai afetar diversas pessoas. Então, por isso que essa é uma tendência muito grande de ver decisões enormes em países de Common Law. Então, é isso. Essas são algumas curiosidades sobre o sistema de Common Law e as suas diferenças com o Civil Law. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Não esquece de se inscrever ao canal, não esquece de procurar as demais redes sociais minhas e eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Thank you very much and see you next time!